Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por Ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam enganosamente. Pai, está a Tua palavra diante do Senhor e eu quero pedir a Deus que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa nos instruir, Senhor Deus, dando uma direção divina, Senhor Deus. Nós estamos nessa série de mensagens e eu peço que o Senhor possa fluir no meio de nós. Que possamos receber mais de Ti. Querido Espírito Santo de Deus, flui através dessa palavra, flui através do Teu querer, que possamos ter mais de Ti sobre a nossa vida, Senhor. Espírito de Deus, flui em cada coração, prepara-nos para receber a boa semente da Tua palavra. É o que eu Te peço em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Um salmo bastante conhecido pela frase onde fala que Davi buscaria o Senhor no santuário. Interessante que esse salmo ele é datado da época em que ele ainda não era rei. E ele termina um salmo dizendo, o rei te louvará. Esse salmo traz uma importância de alguns segredos, e não somente no Salmo 63, mas em outros salmos de Davi, mostra um grande segredo que Davi tinha na vida dele, para ele poder ter a vida de vitórias que ele teve. A vida de vitória de Davi não começou quando ele era rei. A vida de vitória de Davi começou ainda quando ele estava cuidando das ovelhas malhadas do seu pai. E é importante entender que as épocas da nossa vida, como até falamos na semana passada, todas elas são importantes na nossa vida. O que é mais importante ainda é como nós passamos cada fase da nossa vida. Como é que nós nos ajustamos e entendemos que devemos agir em cada fase. Quando a Bíblia fala que Davi cuidava ainda das ovelhas malhadas, as ovelhas malhadas não eram as ovelhas que ficavam próximas à casa. As ovelhas malhadas é as que ficavam mais longe da casa, as que ficavam afastadas da casa. Ou seja, Davi não ficava próximo da casa cuidando das melhores ovelhas, como talvez deveria ser um filho. Mas Davi, ele era considerado como um filho que não era bem-vindo em casa. E por isso cuidava das ovelhas que ficavam distantes, as ovelhas malhadas que ficavam longes. E é claro que o seu pai sabia que aonde as ovelhas malhadas estavam, um urso ou um leão poderia ir ao encontro daquelas ovelhas e poderiam matar a Davi. O seu pai não estava importando com isso, porque até então, Davi, segundo o texto de Samuel 16, era uma vergonha para o seu pai. Quando lemos ainda o Salmo 51, entendemos um pouco mais sobre isso, porque o Salmo 51 diz Davi que ele foi formado através de um ato pecaminoso do seu pai. Então, entendendo esse texto, nós podemos entender que Davi talvez foi um filho fora do relacionamento do seu pai, e por ser um filho fora do relacionamento era vergonha, porque o seu pai era israelita e tinha costumes para guardar. Olhando para esse texto então,
eu começo a entender qual era o segredo de um menino que não era bem-vindo em casa. O segredo de um menino que tinha tudo para dar errado na vida. O segredo de um menino que poderia ter sido traumatizado para a vida toda com as atitudes, até mesmo dos irmãos, porque ele era reprovado pelos irmãos. Qual é o segredo desse menino? Qual é o segredo que veio com ele antes mesmo de ser ungido a rei? Pelo contrário até, ele foi ungido a rei porque ele tinha esse segredo. E esse segredo ele descreve nesse salmo. É um segredo que todo cristão tem que ter na sua vida. E esse segredo chama-se presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes, principalmente na época moderna em que vivemos, viramos uma ânsia de ir para a igreja buscar as coisas que precisamos, buscar as mudanças que precisamos na nossa vida, buscar as partes materiais, as partes sentimentais, até mesmo ali perdão, alguma coisa nesse sentido, mas aqui Davi está dizendo que a prioridade na vida de alguém que quer ter a bênção de Deus deve ser o abençoador e não somente a bênção dele. Davi está descrevendo nesse salmo que quando nós temos o abençoador na nossa vida, a bênção é consequência. Jesus, num outro texto, de outra forma, disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando olhamos a narrativa da vida de Davi, Davi era salmista ainda pequeno. Se você ver, tem um texto na Bíblia antes dele ser um lutador com Golias, antes dele ser ungido rei, antes dele ser general de Saul, antes de tudo acontecer na vida dele, a Bíblia fala que ele era um tocador de harpa, um adorador. Ser adorador, alguém que busca a presença de Deus constantemente para a sua vida, isso é o meio em que Deus usa para destravar a nossa vida no reino espiritual. Porque tudo acontece primeiro no reino espiritual para depois acontecer no natural. O natural é consequência do espiritual. E quando ficamos totalmente focados no reino material, ficamos totalmente focados nas coisas da terra, e começamos até a fazer campanha, e começamos a correr atrás das coisas da terra, se distanciamos das coisas de Deus, porque a prioridade na nossa vida deve ser a presença dEle em nós, porque quando temos a presença dEle em nós, nós temos tudo. Diga para o seu irmão assim: quer ter tudo? Tenha Deus. Aleluia. Mas quando se fala ter Deus, significa ter Deus de verdade. Porque o próprio Deus diz que em determinadas épocas o povo dele o jurava da boca para fora, o amava da boca para fora, o adorava da boca para fora, mas verdadeiramente não o adorava dentro do seu coração. Ei, precisamos adorá-lo constantemente através das nossas atitudes. Precisamos adorá-lo constantemente através da nossa boca. Precisamos estar em comunhão com Ele. Precisamos buscá-lo para perto de nós. Porque quanto mais próximos se aproximamos de Deus, mais próximos se aproximamos do propósito dEle para a nossa vida. E quanto mais se aproximamos do propósito dEle para a nossa vida, mais Deus tem para fazer milagres em nós e através de nós. Olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, seja uma bênção e ande na minha presença. Se você olhar os grandes homens de Deus da Bíblia, todos tiveram grandes dificuldades, mas o segredo de superar todas as dificuldades é que eles andavam na presença de Deus. Se você olhar para a vida de Moisés, Moisés teve um tempo em que ele precisou interceder pelo povo de Deus, porque Deus se irou com o povo. Depois o que Deus fez por eles, tirá-los do Egito, tratar deles no deserto, se viraram contra Deus. E Deus falou: não, vou desistir desse povo e vou começar tudo de novo. E Moisés intercedeu por eles, e Deus resolveu permanecer a vida sobre aquele povo. Mas aí Deus falou assim: então a partir de agora, o anjo meu representante irá diante de vós. E Moisés disse assim: eu não saio daqui, se não for o Senhor, a tua presença não estiver comigo. Talvez nos dias de hoje, se Deus falar assim: vou mandar um anjo,
a gente já fala assim, ó. Nos dias de hoje está tão difícil ver anjo, né? Se vier um anjo já está show de bola. Mas ele falou assim, anjo não, eu quero a tua presença. Porque ele sabia qual era a diferença na vida de alguém que tem a presença dele. A diferença está em como suportamos tudo, em como nos comportamos em tudo. E há uma certeza muito clara, quando a presença de Deus está na nossa vida, nós começamos a entender que tudo concorre para o nosso bem. Mesmo que estejamos passando um tempo de dificuldade, o propósito de Deus vai se cumprir, mesmo nessa situação, porque Ele sempre permanecerá no controle da nossa vida. Davi não tinha um porte atlético, apesar da Bíblia dizer que ele era um moço de boa aparência. Segundo os textos bíblicos e grandes estudiosos, ele tinha aproximadamente 1,5 metro de altura, não tinha altura de exército, apesar da sua juventude. Davi não tinha características de guerreiro. E é interessante que a característica que ele tinha movia o coração de Deus. A característica de quem quer a presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós desejar, porque Davi fala aqui que a presença de Deus, ele fala, eu tenho sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Davi está dizendo assim, eu estou precisando de uma água diferente. A minha alma está seca e eu preciso da tua água, da tua presença sobre a minha vida. Davi está dando o caminho. Buscar a presença dele não é somente vir a um culto. Vir a um culto faz parte de um conjunto todo. Davi está dizendo que a presença de Deus deve ser ansiada como nós ansiamos por água durante o dia de calor. Ele está dizendo em terra seca, no auge do calor, quando desejamos água, ele está dizendo nós temos que desejar a presença de Deus dessa mesma forma. Porque esse foi o segredo. Davi se transformou em tudo que ele se transformou, porque ele desejava ardentemente a presença de Deus. E quanto mais ele desejava Deus, mais Deus tinha para dar a ele. Fala para o teu irmão assim, Deus pode te surpreender com a presença dele. Eu vejo o dia em que Deus fala com Samuel. E fala para Samuel, Samuel, até quando você vai ficar aí insistindo em Saul? Saul, a geração de Saul, na minha presença já deu. Ele não quer a minha presença. Vai para a casa de Jessé, o benemita. E lá na casa de Jessé, eu vou ungir um dos seus filhos como rei no lugar de Saul. Deus estava dizendo que agora ele estava escolhendo um rei, porque o primeiro rei foi escolha do homem. O povo queria um rei. Agora Deus ia instituir um rei. Samuel vai para a casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ele pede para Jessé apresentar os seus filhos, porque Deus tinha escolhido um dos seus filhos para ser rei sobre Israel. Você conhece a história? Aparecem os filhos. E quando vem o primeiro filho na presença de Samuel, Samuel olha. E ele diz assim, esse tem uma presença de rei. Esse, força, guerreiro, tem tudo para ser o rei de Israel. Porque rei tinha que ter presença de guerreiro. Tinha que ter força de guerreiro. Altura de guerreiro. Para ser respeitado. E quando ele olha para o primeiro filho que foi apresentado, o primogênito, ele diz, esse é. E aí Deus fala ao coração dele, esse não é. Porque eu não olho como o homem olha. O que preserva para Deus não é a nossa aparência, o que preserva para Deus é a nossa intimidade com Ele. O que vale para Deus não é como eu me visto para vir ao culto, o que vale para Deus é como o meu coração chega diante dEle. O que vale para Deus é como nós estamos em relacionamento com Ele.
Davi chega ao ponto de dizer, até quando ele está deitado na cama dele, e ele acorda pela madrugada, ele faz uma vigília de oração deitado, e lembrando das coisas que Deus tem feito, adorando a Deus por aquilo que Ele é. Às vezes a gente põe a cabeça no travesseiro, só pensamos em coisas ruins, ou naquilo que vai acontecer no outro dia, nas contas que temos para pagar e não temos condições, nos problemas cotidianos. Davi disse que na cama dele ele pensava nas grandezas de Deus. E ele o adorava. Todos os irmãos passaram diante de Samuel. O texto é tão interessante que, se você entender, quando você vai até para o texto hebraico, dá uma noção um pouco maior, mais ampla. Samuel, quando pergunta se acabou os filhos, antes, no texto, se você compreender, ele foi falar com Deus. Que chegou o último filho, e Deus falou, não é esse. E aí ele sabia que eram aqueles os filhos. E ele vai falar com Deus. Isso é compreensão, exegese, não está escrito claramente. Precisa entender lá entre linhas. E quando ele fala com Deus, Deus, o Senhor me mandou errado aqui? Será que houve um engano? Será que esse não é o Jessé? Ou será que tem outro Jessé aqui? E aí Deus diz para ele assim, pergunta agora olhando nos olhos, se acabaram todos os filhos. Ninguém podia mentir para um profeta, para um sacerdote. Quando ele olha nos olhos de Jessé, diz assim, acabaram-se todos os filhos. Aí Jessé, com muito tato e com vergonha, diz assim, não, ainda tem um pequeno que está lá cuidando das ovelhas malhadas, está lá longe. Na mesma hora, Samuel entende o que é. Samuel vê claramente que era um filho não querido pela família. E todo filho que não era querido pela família não tinha privilégios da família. Todo filho não querido pela família não comia à mesa com a família. Tem uma coisa interessante que é algo da peculiaridade do judeu, que para nós não tem muito sentido. Mas alguém que não era alguém da família, não comia queijo. Diga para o seu irmão assim, não comia queijo. Dá para imaginar alguém não comer queijo? Queijo era uma peculiaridade para visitas importantes, para dia de festa. Tanto é que o próprio pai de Davi mandava comida para os seus filhos, mas queijo ele mandava para os capitões do exército para que tratasse bem seus filhos. Era uma forma de, vamos deixar tudo tranquilo. Eu dou um queijo para você, você deixa meu filho na boa aí. Porque era um artigo diferente do que é hoje. Hoje para nós queijo, a gente nem dá importância. Porque é simples, você vai em qualquer lugar e compra, mas para eles era uma peculiaridade. Olha o que Deus faz. Na mesa, quando se recebe um rei, um profeta, recebe um sacerdote, recebe um levita, alguém da importância dada por Deus dentro de casa, tinha que se colocar à mesa 12 queijos. Tinha que se colocar na mesa um novilho cevado. E o novilho era colocado na mesa e a perna do novilho, ou a coxa do novilho, era servido para esse convidado, porque era a peça mais importante do novilho e com a melhor carne tenra. Isso era a honra que era dada. A honra era colocada porque Jesus tem na coxa escrito Senhor dos Senhores. É o lugar da honra, aonde se jurou para Isaac que ia buscar um filho a ele. Aí a Bíblia fala que na mesma hora Samuel percebe que Davi nunca comeu a mesa. Sabe o que Samuel fala? Samuel não fala assim, traga ele. Samuel diz assim, ninguém sentará a essa mesa até que ele chegue. Deixa eu dizer algo para você. O que Deus tem para você é para surpreender todos os seus projetos e sonhos. O que Deus tem para você é além da sua expectativa.
O que Deus tem para você vai ir ao encontro dos seus desejos, mas vai além de tudo que você possa imaginar. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu paro para ver quando Davi é chamado e ele entra na casa. Ele entra na casa num dia de festa, porque era um dia de chegada de um sacerdote. Talvez entrou até preocupado, porque a gente, quando as coisas não dão certo, né, pastor? Quando alguém chama, a gente já fala assim, e aí vem coisa. Porque assim, não é assim que a gente pensa. Quando os problemas estão tão atarefados, toca o telefone, você não quer nem atender. E quando então Davi é chamado no momento daquele, ele fala, o que eu fiz de errado? O que será que eu errei? Mas ele é levado diante de Samuel. E a Bíblia fala que quando ele chega diante de Samuel, todo respeito, porque era um sacerdote que estava ali, um profeta. Ele chega inclinado diante de Samuel. Samuel, a Bíblia fala que olha nos olhos de Davi. Os olhos das pessoas são as janelas da alma. E quando ele olha nos olhos de Davi, Deus fala ao coração dele, esse é o que eu quero que você unja. E unja ele no meio dos seus irmãos. Dentro da casa desonrada, você vai ungí-lo rei sobre Israel. Deixa eu dizer algo, quando nós temos a presença de Deus, Deus tem lugar de honra. Deus vai honrar você aonde ninguém acredita em você. Deus vai trazer bênçãos sobre você, aonde as pessoas desprezam você. As pessoas talvez não confiem, não acreditam, não sabem quem você é de verdade. Mas quando você tem a presença de Deus, Deus faz questão de mostrar que você é honrado por Ele. Aleluia. Aí ele é ungido rei na frente dos irmãos. Todo mundo que não gostava dele agora tem que engolir. Sabe aquele negócio de não sentaremos à mesa? A escala é assim, irmãos. Profeta, a hierarquia. Profeta, sacerdote, rei. Essa é a hierarquia de Israel, dada por Deus. Profeta, sacerdote e rei. Quando Samuel ungiu a Davi rei, Samuel já não era mais a maior autoridade que tinha naquela casa. A maior autoridade agora era Davi. Era Davi que ia sentar à ponta da mesa. Era Davi que ia comer a coxa do cordeiro. Era Davi que ia comer o queijo que estava sobre a mesa. Tudo aquilo que ele ansiava e sonhava um dia sentar à mesa para fazer. Deus agora não o coloca como um dos irmãos. Coloca ele na posição de honra. Honrado numa festa no meio da família que o desonrou. Deixa eu dizer algo. Quando temos a presença de Deus na nossa vida, Deus tem uma festa para mostrar para todo mundo que Ele é Deus da sua vida. Ei, fique tranquilo, a presença dEle vai ser suficiente para te levar ao lugar da promessa. A presença dEle vai ser suficiente para te colocar na posição de honrado por Ele. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. A unção está sobre ele, mas a presença já estava. Algum tempo depois, a Bíblia diz que lá vai ele levando o lanche dos seus irmãos e o queijo para os soldados. Está no texto. Quando ele chega lá, ele vê Davi, ele vê Golias afrontando todo Israel. E ele usa uma palavra interessante, diz, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Será que lá, naquela guerra, não tinha ninguém que conhecia Deus? Será que nem Saul conhecia Deus? Claro que todos conheciam a Deus. A diferença entre conhecer a Deus e ter a presença de Deus é muito grande. A sensibilidade que Davi teve quando ouviu a afronta, a presença de Deus na vida dele o fez tomar frente. Deixa eu dizer uma coisa, está chegando um tempo que você não vai ficar mais submisso. Está chegando um tempo em que você vai começar a tomar frente e as coisas vão começar a acontecer na sua vida.
Está chegando um tempo em que Deus vai te pôr em posições maiores. Está chegando um tempo em que Deus vai te exaltar. Está chegando um tempo em que Deus vai te levantar. Está chegando um tempo que Deus vai organizar a tua casa, as tuas finanças. Você vai ver Deus começando a fazer progredir as coisas. Porque quando a presença está em nós, as coisas vão progredir para a glória de Deus. E aí Davi fala, quem é ele? Aí falam quem ele é. Impressionante. Davi não tem medo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tenha medo de nada. Pastor, mas tem situação que o coração aperta, a barriga, sente um frio na barriga. Hoje eu escrevi sobre isso, não fez? Pode vir o frio na barriga, irmãos. Quando a gente confia na presença de Deus, aleluia, Ele vai estar conosco em todos os momentos. E tudo vem para crescimento. Quando falam para Davi sobre quem era o gigante, todos os outros estavam com medo, mas Davi não está com medo. Sabe que Davi começa a conversar? Fala assim, e tem alguma coisa se alguém derrubar ele, derrotar ele, tem algum prêmio? Se fosse outra pessoa, já ia falar assim, meu Deus, é um gigante. Eu já entreguei a marmita, estou voltando para casa. Já fiz a minha parte. Não é porque a gente é acostumado assim, irmãos. A sociedade nos impõe uma ideia de que eu já fiz a minha parte. E a gente não tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer mais. Quando fazemos mais, em todos os aspectos. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, no ministério. Quando fazemos mais, Deus faz mais por nós também. Ele já tinha feito a parte dele, mas ele falou, quem é ele? Aí contam quem é. Aí ele fala assim, tem algum prêmio? O rei vai dar a filha dele em casamento. A família nunca mais vai pagar imposto. E esse homem será honrado em Israel. Talvez poderia passar somente num bate-papo. Mas Davi falou assim, chama o rei que eu topo esse negócio. Minha família não vai mais pagar imposto. Por isso Jesus fala, é certo os filhos da promessa pagar imposto? Aí Pedro fala, não. Ele fala, mas para que eu não escandalize ninguém, pega uma moedinha na boca do peixe e paga o meu imposto e o seu imposto para não ficar ninguém escandalizado. A promessa de Davi estava sobre Jesus e ele não precisaria pagar imposto. Davi então vai falar com Saul. E Saul fala assim, você não tem experiência nenhuma, menino, você não tem condições de ir. Aí vem o segredo da presença. Sabe qual é o segredo da presença? Ninguém precisa ficar sabendo das suas lutas, a não ser que seja alguém que vai te pegar pela mão e te levantar. Você não precisa contar nada do que acontece na sua vida para ninguém. Você precisa contar para Ele, porque Ele traz a presença. A não ser quando você precisa de um intercessor, de um conselheiro. Temos pastores na igreja, temos pessoas que podem ajudar, mas não saia pedindo conselho para qualquer um. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quando falou assim, menino, você não tem experiência nenhuma, Davi começa a falar assim, tenho sim. É que eu não preciso contar para ninguém. Mas de vez em quando vinha um urso para tentar pegar as ovelhas do meu pai. E quando esse urso vinha e se lançava sobre as ovelhas, eu ia contra o urso e o matava. Mas de vez em quando também vinha um leão. A palavra de vez em quando, no texto original, diz respeito de que não era um urso e um leão. Ele tinha matado vários. Por isso que a gente tem o costume de brincar, né? Um leão cada dia, né? A gente mata de hoje, já agenda de amanhã, deixa amarrado. Sempre tem um leão para outro dia, né? É em cima desse texto. E ele fala, e vinha o leão. E o leão lançava-se contra a ovelha, e eu lançava-se contra o leão, e eu matava o leão. Aí você pode dizer assim, mas Davi era um moço de 1,5 metro. Um moço fraquinho, era adolescente, segundo o termo judaico. Tinha próximo dos seus 30 anos, não tinha 17 como alguns falam. Ele não tinha estrutura para matar um leão e um urso. Não tinha ferramenta. Sabe quais eram as ferramentas dele? Uma pedra, um estilingue na nossa língua, uma harpa. É o que ele carregava. Dá para imaginar, Petit, você com baixo, matar um leão? Ou com violão?
Sabe o que significa? Significa que ele fala que o urso ele matou na mão. Ei, quando a presença de Deus está na nossa vida, uma força interior, sobrenatural de Deus está em nós. E pode vir o que vier, a gente vai passar, vai superar e vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Quando a presença de Deus está em nós, pode vir o medo que vier, a afronta que vier, você vai estar pronto mesmo assim, porque você sabe que naquela luta, você não vai pelejar sozinho, o Senhor estará contigo em todos os lugares. Deus vai estar contigo na peleja. Ele vai estar no comando. Tu que alguém diga assim: Deus está no comando, você não sabe de nada. Está no controle. Eu paro para imaginar como era que Davi enfrentava esses animais. Porque quando ele vai enfrentar Golias, Golias primeiro zomba de Israel, depois zomba de Deus, e depois zomba de Davi. Primeiro diz assim: não tem homem aí para mandar aqui, para mandar esse menino? Cadê o Deus de Israel? Aí vira para Davi e diz assim: ainda hoje, menino, eu vou deixar sua carne para as aves do campo. Aí Davi, como um bom menino que tinha a presença de Deus, não fica calado. Ele diz: você aí está vindo com espadas, com lanças contra mim, mas eu vou contra ti com a presença dele, no nome do Senhor dos Exércitos. Está vendo a diferença? Quando a gente tenta usar somente as nossas armas, as coisas não dão certo. Mas quando temos a presença de Deus, Deus faz milagres acontecer na nossa vida. Ei, Deus vai surpreender você com aquilo que você tem na mão. Deus vai usar coisas pequenas para fazer coisas grandes na sua vida. Ei, nem que seja uma pequena pedra, é o suficiente para colocar fim em todo esse problema que tem se levantado. Ei, Deus está vindo surpreender você. E é tão interessante, já falei isso há algum tempo atrás, que a pedra que Davi pega e lança é uma coisa interessante. Ele lança a pedra, e toda pedra que tem impacto de derrubar alguma coisa, tem força. E quando uma pedra tem força para derrubar alguma coisa, isso é lei da física. Ela bate e derruba. Isso é lei da física. Se você jogar alguma coisa que não tenha força para derrubar, ele bate e cai a pedra. Se tiver força para derrubar, ele bate e cai. Quando Davi lança a pedra, no nome do Senhor dos Exércitos, a pedra bate em Golias. E a Bíblia fala que a primeira coisa que acontece, Golias cai de joelho diante do Deus de Davi. E depois se prostra. E aí Davi vai com a própria espada de Golias e o mata. Ei, tudo na vida dele foi provado pelos textos que nós lemos, que só foi uma coisa importante: a presença de Deus na vida dele. Se você entender isso e começar a ter um compromisso de buscar a presença de Deus na sua vida, a sua história vai mudar. Primeiro que você vai entender que mesmo no dia da dificuldade, você vai saber que Deus está com você. E mesmo assim, você sabe que o tempo da dificuldade vai passar. Nesse texto ele fala algo tremendo aqui no final. Ele diz assim: mas aqueles que procuram a minha vida para destruir irão para as profundezas da terra. Ele está falando de morte. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. Deus mesmo diz assim: minha é a vingança. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós, a única coisa que precisamos fazer em meio das batalhas é entregar tudo nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar, porque quando Deus trabalha sai perfeito e nada sai errado. Quando a gente tenta pôr a mão para fazer, alguma coisa dá errado, mas quando deixamos na mão de Deus, Deus faz um reboliço e sempre, sempre vai honrar você no meio da dificuldade. Ei, deixa Deus trabalhar, não haja no ímpeto, faça como Davi: eu coloco na mão de Deus, porque Deus vai dar cabo dos meus inimigos.
E entenda uma coisa. Aleluia. Entenda uma coisa. Talvez aquele que você acha teu inimigo não é o teu inimigo. Porque o teu inimigo de verdade é o que está no reino espiritual agindo na vida dele. Por isso não haja com as suas mãos. Porque de repente você põe as mãos para agir numa vida. E essa vida ainda vai se arrepender do que fez e ainda vai ser parceiro seu. Você não sabe. Deus ainda pode mudar toda a história e fazer tudo mudar, irmãos. Porque na verdade, quando entregamos na mão de Deus, Deus vai agir no ninho do inferno. Deus vai agir no reino espiritual. Paulo explicou isso claramente. A nossa luta não é contra carne e sangue. Virá no reino espiritual a mão de Deus. E Deus dará cabo da dificuldade do problema. O que precisamos na verdade é buscá-lo. Ter a presença dEle. Viver na presença dEle. Andar na presença dEle. Quando estamos em comunhão com Deus plena, Deus opera em todas as áreas da nossa vida. Não há uma área sequer que Deus deixe de lado. Nenhuma. Eu não sei quantos problemas você tenha. Talvez se eu perguntar aqui a partir de um, poucos levantem a mão. Quando fala dois, já começa algum a levantar a mão. Geralmente as pessoas têm mais de um problema. Para Deus, quando temos a presença dele na nossa vida, esses problemas podem ser quantos forem. Deus faz todos se aniquilarem para que o nome dele seja glorificado na vida daquele que tem a presença. Você tem a presença de Deus? Olhe para alguém e diga assim: Ele mora em você.